Muito bem-vindo você que nos acompanha pela TV Rosa Mística. Estamos aqui unidos para mais um Minuto de Fé. E no dia de hoje, gostaria de lembrar a você o dia de São José. Hoje, 19 de março, a igreja celebra a figura de São José. É um carinho, é mais um carinho de Deus conosco nesse período de tanta austeridade que é o período da Quaresma. São José, que era o guardião de Jesus e Maria, o protetor da Sagrada Família. E eu gostaria de destacar para você 3 características, 3 virtudes de São José que nos ajudam a viver melhor, a compreender melhor a dimensão, a graça da Palavra de Deus na nossa vida. 3 virtudes: o silêncio, a humildade e a justiça. Diz a palavra, diz o evangelista, que Maria estava prometida a José em casamento e antes deles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, sabendo de toda essa situação, diz expressamente a palavra que José era um homem justo e cogitou a ideia de abandoná-la em segredo para que ela não fosse denunciada, Ele pensou: se eu abandoná-la, ninguém vai poder dizer uma palavra a respeito dela, então eu vou deixá-la e a vida dela, a integridade física, psíquica, moral dela será preservada. Mas eis que, durante um sonho, o anjo do Senhor apareceu para ele e fez uma revelação: José, não temas, Maria está grávida pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho que é o Filho do Altíssimo. E você vai ser o pai adotivo dessa criança, que simboliza para nós a salvação, Jesus, no caso. E aí, a partir desse sonho, a partir dessa revelação, José recebeu isso tudo, talvez com uma certa dúvida, um certo medo, mas ele confiou. E diz a palavra que quando ele acordou, ele fez como o anjo do Senhor havia mandado e recebeu Maria por sua esposa. Recebeu com muita alegria a missão de pai putativo, pai adotivo de Jesus. Então, a partir dessa ação, nós temos uma noção da justiça de José. A justiça de José foi capaz de gerar a palavra Cristo para o mundo. Outra característica dele, a humildade. Outra virtude dele, a humildade. Eu imagino, nós imaginamos que certamente os planos de José seriam outros. Ele ia se casar, ele ia construir uma família, ele ia constituir a sua missão paterna, Mas talvez ele imaginava fazer isso de outra forma, por outros meios, tal qual os homens daquele tempo. Mas então ele resolveu assumir definitivamente essa missão.
de ser pai adotivo de Jesus. E apesar do medo, apesar, né, de como será que isso vai ser, ele aceitou. Ele não discutiu mais com Jesus. Ele não teve dúvidas do poder daquela palavra. Embora talvez pairasse no coração dele uma dúvida de como as coisas iam acontecer, ele não teve dúvida da promessa que em sonho o anjo do Senhor lhe havia feito. E a terceira característica, talvez a que eu considero muito importante nesses tempos atuais que nós vivemos, é o silêncio de São José. Se nós pegarmos toda a Escritura, toda a Bíblia, nós não vamos encontrar uma palavra que saia da boca de São José. Uma palavra sequer. Mas é importante a gente enfatizar que esse silêncio, que essa quietude espiritual que José carregava dentro dele não significa uma mudez, não significa que José era completamente alheio a tudo aquilo que cercava ele, que cercava Jesus, que cercava Maria, até porque ele é tido como protetor, como guardião da Sagrada Família, como nós vemos aqui nessa imagem. Mas com essa quietude, pouquíssimas, quase nenhuma palavra, José vem recordar a nós que o que vai nos salvar, que o que vai nos fazer ser fiel diante de Deus não são as nossas palavras, não são as nossas boas intenções, mas sim as nossas ações. São as nossas ações que nos levam para perto ou para longe da palavra do Senhor. As nossas ações. Por mais boa intenção que o nosso coração tenha, se nós não transformarmos isso tudo em obras, de nada vale. Claro que podem ser e serão pequeniníssimas obras. De pouco a pouco nós vamos abrindo o nosso coração, né? E o silêncio de José, sobretudo nesse período quaresmal, é de suma importância, porque é como dizem, né? Eu acho que tem uma frase de Santo Agostinho: quanto mais a palavra de Deus cresce dentro de mim, mais a minha palavra exterior diminui, porque é no silêncio que Deus fala comigo. Não é no meio da nossa agitação, não é no meio do nosso dia a dia, mas no nosso silêncio, no silêncio do nosso coração. Com esse silêncio, eu dou abertura para que o Espírito Santo venha agir em mim e possa me mostrar o caminho, tal como José fez durante toda a sua vida terrena. Quando o menino havia nascido e José foi orientado a fugir do Egito, porque Herodes iria passar por ali, atrás do menino, ele imediatamente fugiu com Maria. Foi por outro caminho, né? Diz a palavra. Ou seja, José era um homem de muita sabedoria, de muita certeza espiritual daquilo que lhe aguardava. E também muita coragem para dizer sim ao caminho de Deus, ao plano de Deus, a todo o tempo.
Eu tenho medo, eu tenho dúvida, mas é sempre sim. Para o Senhor é sempre sim. Por mais que Deus mude os nossos planos, mude a rota da nossa vida, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. E José sempre esteve, durante todo o tempo, disposto e disponível à palavra do Senhor, à ação de Deus na vida dele. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós estamos dispostos a seguir Jesus. Nós vamos falar, eu quero, eu preciso, eu vou seguir Jesus. Mas quando chega o primeiro aperto, quando chega a primeira dificuldade, quando chega a pedra no sapato, nós não estamos mais disponíveis para Ele. Vamos dizer, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso. Por mais que eu queira, agora eu não posso. Então, a gente precisa conjugar essas duas ações da disponibilidade. Estar disposto, eu quero ir, e estou disponível para tudo que o Senhor vem fazer, vem transformar na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, no seu caminho. E não mais importante dizer que nesse tempo quaresmal, depois de um dia de muito silêncio, de muita tristeza, que é representada pela Sexta-feira Santa e pelo sábado, depois de muito silêncio, o mundo todo estava mudo. A palavra viva de Deus desceu à terra, Jesus ressuscitou. Então, façamos desse silêncio interior uma potência muito grande para a nossa vida, para as nossas ações, para a nossa história, porque é através do silêncio, é através dessa coragem, desse ímpeto de São José, que o Espírito Santo age na nossa vida, que o Espírito Santo fala conosco, que o Espírito Santo nos transforma, que o Espírito Santo vive em nós todos os dias, a cada dia, façamos esse exercício do silêncio, da humildade, da coragem e da mansidão do coração, porque apesar de tudo isso, São José era um homem de profunda ternura. Aí está a nossa conversão. Encontrar a ternura, encontrar a coragem, encontrar a paz nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, conte com São José para isso. Conte com São José para te fazer, sobretudo, um homem melhor, um homem que crê mais, um homem que tem mais fé, um homem que acredita, sabe? Apesar de pode estar tudo ao contrário do que eu esperava, ao contrário do que eu pensava, ao contrário do que eu rezei. Que muitas vezes a gente reza e aquilo não vai acontecer do modo como a gente rezou. Mas apesar de eu ter rezado, eu acredito, Senhor, que o Senhor me sustenta e o Senhor está comigo. Amém? Então que Deus nos abençoe e São José nos ilumine sempre.